boas-vindas a quem está passando aí. É o episódio 43 do programa Tem Orgulho da Idade. Nós estamos aqui com a super presença do super experiente Dr. Sérgio Munhoz. Boas-vindas, Dr. Sérgio. Obrigado, doutora Juliana. É um prazer estar contigo e as pessoas que nos vão acompanhar agora, possamos tirar as dúvidas e fazer com que esse processo chamado envelhecimento, qualidade de vida e algumas alterações que poderão enfrentar nos seus familiares possam ser discutidos aqui e que nós possamos reter aquelas coisas que realmente achamos interessantes. Maravilha! E eu fiquei encantada quando descobri o teu trabalho e o tempo que você se dedica a isso antes de eu nascer. Você já estava dedicado a isso, né? E você, pela tua ampla experiência como doutor em cirurgia, com toda uma ampla gama, tanto na vida acadêmica como na prática, é a pessoa mais indicada para ajudar a gente a conhecer mais sobre os desafios, os problemas, os dilemas e as saídas para quem acabou escolhendo ou tendo que cuidar das pessoas idosas em casa, né? Você também tem aí um amplo projeto que eu gostaria que você contasse para nós no decorrer da nossa conversa. E o pessoal foi participando dos grupos, nos grupos mandando perguntas. Quem quiser aqui pelo Facebook participar pode também, depois compartilhar a quem vier possa interessar esse tema, né? Mas tem uma questão bem especial que é o que mais preocupa aquelas famílias que estão percebendo que os idosos estão ficando mais dependentes, né, doutor Sérgio? E costumam fazer na hora de decidir se a pessoa idosa vai para uma instituição ou fica cuidando em casa, porque aí vai ter toda uma movimentação de ou ir morar com essa pessoa idosa, ou essa pessoa idosa ir morar com os filhos, nora, genro, né? Então são vários problemas. E muitas vezes acaba esbarrando justamente em como escolher isso, né? Eu vejo que esse é um dos problemas. E aí, na tua prática, doutor Sérgio, qual que você vê que tem sido o maior problema dessas pessoas que decidem cuidar dos familiares idosos em casa? Então, podemos falar alguma coisa sobre moradia. Afinal de contas, será um teto para um ou para várias pessoas ficarem cuidando das pessoas. A moradia tem sido uma daquelas construções, desde que nós aprendemos como crianças, um lugar de segurança. Segurança contra roubos, segurança contra os intempéries da vida, chuva, sol, raio, segurança do frio, segurança dos pais dentro de casa. E assim, as casas foram construídas quando éramos pequenos, aquela possibilidade dos nossos pais. Alguns receberam alguma herança pequenininha, outros durante muitos anos conseguiram trabalhar e conseguir aquele seu espaço. Então, aquele larzinho, por exemplo, no caso da minha mãe, que já tem 82 anos, que já está há 65 anos naquela casa, ela não sai de lá. Então, uma das opções, então, para o idoso, é ficar naquela casa que ele conseguiu com tanto esforço, durante décadas e mais décadas, e dali não deseja sair. A segunda opção são aqueles filhos que chamam seus pais para morar juntos consigo, ou no apartamento, porque nas grandes cidades hoje também tem os perigos. E aí conseguem no condomínio, ou mesmo no apartamento, ficarem ou no mesmo próprio apartamento, ou no mesmo condomínio. Eu tenho muitos colegas que fizeram essa opção. Alguns até fizeram tipo sanduíche. O pai ficava no quarto, um filho no terceiro, outro filho no quinto. Então fizeram sanduíche. E foi uma briga, Juliana, porque os netos queriam dormir com os avós. Poxa, vovô está aqui, vovô está aqui. Foi uma alegria. Outra opção de moradia que nós temos, também eu tenho muito acompanhado isso, é aquele idoso que quer ficar naquele seu canto e os filhos decidem ficar na mesma rua. Eu tive uma paciente que tinha 6 filhos e todos compraram casa no mesmo quarteirão. Deixou a idosa lá na sua casinha, com seus cantinhos. Outras opções, que hoje em dia tem um pouco mais de liberdade, é o pessoal fazer república de idosos. Estão com os filhos criados, muitas vezes já estão casados, e estão longe da sua cidade, e eles estão ativos ainda. Então tem uma república onde vai o casal, tem outros casais, e vive ali numa harmonia total. Alguns precisam de colocar
o seu ente querido numa instituição de longa permanência. E, inclusive, antigamente a gente chamava de asilo, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, as instituições de longa permanência são regulamentadas pelo Ministério da Saúde, tem a vigilância sanitária, tem o Corpo de Bombeiro que faz toda a vistoria. Então, tem a segurança total. Por exemplo, a mãe do Eduardo Suplicy, né, que é vereador, já foi senador, mora numa instituição dessa aqui em São Paulo, né? Eu estou em São Paulo, num prédio com uma boa condição de tem médicos, tem enfermeiros, e tem 90 e poucos anos, e tem uma opção até que na Europa é muito comum, onde as pessoas moram dentro dos navios, que fazem seus cruzeiros, e ficam lá 2, 3 semanas, depois voltam. O filho, por exemplo, mora na África do Sul, outro filho mora no Canadá, outro filho mora na Argentina, outro filho mora na França, e muitas vezes é uma senhora que já está viúva e vai fazer os seus turismos. Então, opções existem dentro da sua própria casa, como uma república, ou uma instituição de longa permanência, ou todos no mesmo prédio, no mesmo condomínio, na mesma rua. Então, essa opção é a primeira que deve ser colocada para os filhos, ou os netos, ou os genros e noras aí. Então, resolve-se o primeiro problema. Verdade, verdade. E aí, eu percebo que essa questão essa criatividade que você falou, ela vai dizer muito de como que os membros da família interagem, né, em termos de afeto, de autonomia, de adaptação, porque é uma fase que exige muita adaptação, muitas mudanças, até em termos de adaptação física, né? Se a moradia, antigamente se gostava muito daquelas casas cheias de escadas, né? Escada para cá, escada para lá, talvez agora tenha que se readequar, e as mudanças, elas também dependem muito da rigidez ou flexibilidade com que as pessoas idosas são abertas às possibilidades de mudança, mas muitos familiares trazem aqui no programa Tenho Orgulho da Idade, doutor Sérgio, o grande problema que é cuidar desses familiares, mesmo que eles não tenham cuidado de você. Então, por exemplo, tem noras, genros que me dizem assim: Ju, eu acho que não devemos trazer a minha sogra, o meu sogro, porque eles não cuidaram de mim. Eu não tenho obrigação de cuidar deles. Ou, Ju, eu não quero trazer a minha irmã morar comigo, porque ela é muito teimosa a vida toda. Ela era minha irmã mais velha, ela me batia. A gente teve uma convivência muito difícil. Ou filhas em relação às mães, principalmente, né? Minha mãe chegou a ser narcisista, tamanha crueldade que ela era comigo. Então eu tenho muita mágoa, eu tenho muita raiva, eu não consigo cuidar dela, eu ainda me dói muito tudo que ela me fez. Então isso vira um problema e acabam enfrentando muitos desafios, às vezes até judiciais, doutor Sérgio, né? Verdade. Que outros que você percebe aí, outros desafios que essas pessoas acabam descobrindo ao ter que cuidar dessa pessoa idosa na velhice? Boa parte desses filhos ou filhas que já estão agora adultos e casados, eles foram literalmente abandonados pelos pais. Né? Isso é uma coisa que a própria estatística do nosso IBGE diz que 5 milhões de crianças estão hoje vivendo, nós chamamos de em ar aberto, ou no ambiente aberto, não se chama de rua, né? Eu conversei uma vez com um paciente: o senhor mora na rua? Não, na rua ninguém mora porque morre, nós moramos num ambiente aberto, e debaixo de marquise, debaixo de calçadas. Então tem 5 milhões no Brasil que estão abandonadas pelos pais. E também nós temos mais ou menos 11 milhões dessas crianças que não têm registro de nascimento com o nome do pai, só da mãe. Consequentemente, nós temos 15 milhões de pessoas, são praticamente 10% da população, que se tornarão adultos, que casarão e que terão filhos. E eles foram praticamente, boa parte deles, abandonados pelo pai. Normalmente o pai os abandonou porque arrumou outro casamento, ou abandonou porque foi para outra cidade. Isso era muito comum na época que tinha mineração em Serra Pelada, o pessoal ia para o garimpo, ia para áreas que podia ter um retorno, né? A caça do ouro. E
Também nós temos outros mães que abandonaram pela prostituição. Eu morei vizinho, praticamente, de muro a muro, de uma moça que se prostituía e abandonou o menino em 2, 3 anos. Então, o abandono dos pais, ele existe, ele é muito claro. Nós temos basicamente 15 milhões de mães solteiras no Brasil que trabalham pelo menos 40%, 50% delas no mercado. E há uma dificuldade. Por exemplo, quando eu trabalhei no Amazonas, a gente tinha um abandono diferente. Na década de 70, de 80, tinha muita hanseníase, né? Chamava antigamente de lepra, e as mães tinham seus filhos subtraídos. Elas iam para tios, para as avós, ou para alguma instituição, um abrigo, porque tinha-se medo de fazer transmissão da hanseníase nessas crianças. E eu cuidei muito de pacientes assim, muito de pessoas assim, com seus filhos subtraídos. Olha, nunca mais vi meu filho, nunca mais vi a minha filha, porque me tiraram. Então, existe esse abandono dos filhos, né? Os pais abandonando os filhos, e lá na idade da velhice, esses filhos, por exemplo, alguns, eu quero descobrir meu pai, ele me abandonou quando eu tinha 1 ano, me abandonou com 3 anos, hoje eu não conheço, como é que ele é, como é que ele está, como é que é minha mãe. A gente viu até programa de televisão fazendo isso. E às vezes, quando chega, eles têm um impacto, porque não tiveram convivência, não tiveram intimidade, não tiveram segurança de proteção de casa, de alimentação, de escolas, não tiveram discussões, sejam elas boas ou não. Passaram uma vida sem aquele indivíduo, então não há intimidade, não há empatia, não há interação. Mas o que eu vi é que muitos desses ainda que foram abandonados, que já estavam adultos, que tinham seus filhos, quando descobriram que seus pais que os tinham abandonado, eles corriam atrás e queriam correr atrás da parte do registro para registrar, quero o nome do papai aqui no meu registro, mesmo eu sendo mais de idade. E como você foi? Foi na parte judicial para conseguir isso. Outros fizeram uma interação, não, agora a gente vai fazer voltar aquilo que a gente não teve, ou pelo menos conquistar tudo isso lá. É uma conquista, Juliana. É perdão que tem que ser colocado, é o amor que tem que ser realmente adicionado nessa parte toda. Porque nós vamos ficar velhos. Esses meninos que foram abandonados, eles também ficarão velhos, eles terão problema de filhos, e a gente não quer que se repita. E é interessante que na própria estatística diz que boa parte dessas mães que abandonaram os filhos, quando elas ficam adultas, elas também correm nesse capítulo, ou seja, elas podem também abandonar. Então, é uma situação que é muito comum no Brasil, muito comum no terceiro mundo, e seja ela por aspecto de desemprego, seja ela por aspecto de exclusão social, seja ela por abuso de drogas, muitos foram drogados. Por exemplo, quando eu trabalhei em Manaus, no hospital psiquiátrico, uma mãe abandonou 5 filhos, por quê? Estava esquizofrênica, totalmente descompensada, e os filhos ficaram abandonados. E aí foi colocado ao judiciário, né, ao juizado de menores, para ser adotado. Uma pessoa adotou os 5. Então, essas crianças cresceram, essas crianças ficaram adultas, essas crianças têm alguns pais, né, que já envelhecidos, mas boa parte delas querem se interagir, querem ter esse convívio. São épocas, digamos, mais recentes, mais novas, porque antigamente nossos pais eram muito mais brutos, eram muito mais grosseiros. Né? Meus avós, minha mãe dizia que criança não conversa tudo não conversa com criança, e criança tem que sair correndo de perto dos adultos. E hoje em dia, então, isso pode ser possível. Quanto a noras e genros, eu sempre tenho alguns conhecidos aqui que dizem, olha, estou separado, ou está separada, mas a minha sogra não desgrudo dela, não. Né? Meu sogro não desgrudo dele. Para mim é como se fosse um pai ou fosse uma mãe. Vou cuidar deles até o fim. Então, tem amplo aspecto que você pode ter daqueles que realmente têm uma maior aversão, que não perdoa, tem ódio, e aqueles que querem realmente ter esse convívio que não tiveram quando eram crianças ou adultos. Muito curioso, né, doutor Sérgio? E, em especial, uma das explicações da psicologia sistêmica é que quando a pessoa de idade ela não é da linha consanguínea, é como se inconscientemente a pessoa não se sentisse motivada a repetir. Então fica mais fácil cuidar da sogra, do sogro,
do que do próprio pai ou da própria mãe idosa, né? Porque não sente essa motivação inconsciente. Mas essa questão de repetição, ela geralmente a gente constata na psicologia humanista que ela só se repete, primeiro, se a pessoa realmente se sentir impotente, né, a ponto de não conseguir transcender, entender que está determinada, não acreditar nos seus potenciais, não confiar nessa autodeterminação para também se reinventar e fazer diferente. E sim, se conseguir, e todos podem, esse é o princípio da autorrealização, todos podem, não significa que todos vão conseguir, mas de olhar para essa dor, de como é se sentir, muitas me dizem assim, Juliana, é como se eu me sentisse órfão de pais vivos, de mãe viva, órfão de pai vivo, né? Conseguir olhar para essa dor, quando consegue realmente entrar nesse mundo interno, romper esse desafio, como você disse, do afeto, né? Conseguir desenvolver essa intimidade com as outras pessoas que encontrar pela vida, as coisas não se repetem. E aqui no Sul, doutor Sérgio, um dos desafios que atrapalha as famílias numa velhice saudável é também o histórico de criar filhos, ter filhos para mão de obra barata. Então, as famílias, quanto mais filhos, mais mão de obra ia ter na lavoura. Então, não era da cultura escolher ter filho por amor. Isso é uma coisa muito recente, né? E que veio acompanhada da baixa taxa de natalidade. Então, muitas das pessoas que eu atendo aqui, elas estão sozinhas. Então, elas têm que dar conta dos filhos, na adolescência, na infância, da carreira, e sem poder dividir com os irmãos. Então, muitas vezes, outro desafio que eu vejo é a sobrecarga, né? Sobrecarga, e além de romper essas questões do afeto, ter que lidar com essas questões internas, né? De eu tenho que dar conta, eu sou única filha, como assim? Ela me cuidou, eu tenho que cuidar. Então eu vejo que acaba virando um desafio quando a pessoa se cobra por ter que cuidar, mesmo não estando afim, né? Não é uma liberdade existencial para exercer essa prestação de suporte, né? São desafios bem, bem reais mesmo. Você falou uma coisa interessante, Juliana. Boa parte dessas crianças que foram abandonadas, elas cresceram e boa parte delas são inseguras, né? Boa parte, não quer dizer que são todas, porque não tinha aquela segurança do núcleo familiar bem organizado, estruturado. Então, elas são inseguras, boa parte são imaturas, algumas são adolescentes, adultos. Grande parte dessas meninas foram abandonadas, são rebeldes, tiveram dificuldade muitas vezes de relacionamento nas escolas, relacionamento com os colegas. Outros adentraram aos vícios, aos mundos das drogas. E alguns, né, eu acompanhei isso num projeto chamado Agente Jovem, na época que eu morava em Manaus, que é do Ministério da Saúde. Alguns desses meninos praticamente nunca tiveram um aniversário. Eu lembro que tinha um garoto chamado Francisquinho, 17 anos, usador de tinta, né, de thinner. Ele dizia: doutor, bata uma foto minha com o senhor aqui. É a primeira vez que eu estou comemorando o aniversário que o senhor está patrocinando. Aí dei para ele um relógio e ele saiu todo assim contente. Quer dizer, com 17 anos nunca fez um aniversário. Nunca ganhou um presente, nunca teve um abraço do pai. Então, esses meninos, muitas vezes, entraram no processo de roubos, de mentiras e assaltos, né, bem mais graves. Esse grupo de agente jovem, com tentativa até de homicídios. Então, boa parte desses meninos, dessas meninas que foram abandonados em situações mais de risco de exclusão social, têm dificuldade, ou tiveram dificuldade na sua adolescência e na sua maturidade. Têm subempregos, alguns nem concluíram o primeiro e segundo grau, e quando vê um idoso que não os ajudou, que era dito como seu pai, mas que não abraçou, que não amou, a primeira coisa é dizer essas objeções. Não tenho tempo.
né? Eu tenho que cuidar da minha vida, eu tenho muito mais trabalho para fazer, eu tenho minhas crianças, e ele não merece, né? Eu não quero. A gente vê isso, eu enfrento isso, não, eu estou sozinho, não consigo ajudá-lo. Ele pode tentar conseguir uma outra pessoa. Ou nós temos vários irmãos e ninguém quer e eu também não quero. Então, as objeções vão ser, muitas vezes, delas não verdadeiras, sendo colocadas assim, não, é possível. Alguns que tiveram durante a sua maturidade, tiveram auxílio, uma psicóloga, né, como você, um assistente social, uma terapeuta ocupacional, alguns profissionais de enfermagem, da nutrição, que sempre fizeram trabalhos voluntários, né, conseguiram colocar um pouquinho de amor ali dentro, um pouquinho de dedicação. Tem um garotinho que mora lá no norte de Goiás, que ele me chama de padrinho. Eu nunca ouvi, mas quando ele era criança, eu ajudei, eu era, como diz, o pai do coração. Eu morava em Manaus, ele morava no interior de Goiás, mora no interior de Goiás, e foi abrigado por uma instituição religiosa, e eu, como diz, eu vou fazer a manutenção das suas despesas diárias. E uns 3, 4 meses ele entrou em contato depois de décadas, né? Padrinho, padrinho, padrinho. Então, conseguiu constituir uma família, casou, tem uma filhinha, né? E trabalha em serviços pesados, mas foi abandonado pelo pai e pela mãe, ele e o irmão. Então, alguns conseguem superar toda essa dificuldade que tiveram. Aí que tá. Essa é a psicologia dos resilientes, né? O que é que não os fez desistir? O que é que não os fez desanimar? O que é que os fez apostar na confiança no Dr. Sérgio, em qualquer outra figura que eles encontraram, né? Então, essa psicologia da resiliência, das pessoas que tiveram que se reinventar, mesmo passando pela essa falta de suporte familiar que você fala, elas até questionam a própria psicologia tradicional. É muito além de uma explicação de que ela vai entrar na droga, no mundo do crime, porque ela não se independizou, e aí vai ficar dependente do Estado, e aí não consegue cuidar também dos seus pais idosos porque está lidando com uma recaída por drogas, porque não foi olhada, daí não consegue olhar. Questiona essa psicologia tradicional, porque são pessoas que vão além, elas transcendem, elas usam de forças e os recursos que vieram, que a vida depois ofereceu, elas aproveitam, né, sem necessariamente ficarem ligadas a essa questão da consanguinidade. Isso, inclusive, é uma das coisas que mais me intriga e mais me ajuda, assim, a seguir nessa missão de ajudar ambientes cada vez mais humanizados, porque eu vejo que quando falha na família, né, sempre tem oportunidade de, em alguma outra instituição, como essas que você falou, doutor Sérgio, as pessoas encontrarem profissionais, humanistas, profissionais preparados, né, atentos a esse movimento, e principalmente as necessidades emocionais dessas pessoas, né, são muito sensíveis a isso, e aí profissionais sensíveis conseguem captar, tanto que, assim como aqui no programa Tem Orgulho da Idade, a gente recebe pessoas com esses dilemas, que cresceram, estão adultas, mas se sentem emocionalmente adolescentes, resolvem contratar um processo psicoterápico, eu sei que aí você também tem um programa para ajudar essas pessoas, né? E eu queria saber quem é que acaba buscando contigo mais conhecimento ali no teu curso, buscando contigo mais saídas, né? Uma das saídas é buscar mais informação, né? Tem aqueles que conseguiram ir além e encontraram pessoas como você com alternativas, saídas. O que faz essas pessoas buscarem o teu curso aí, Cuidar Pais em Casas, e o que elas acabam resolvendo? O curso, Juliana, saiu basicamente das necessidades dos filhos que cuidavam dos seus pais, ou dos seus tios, ou dos seus avós. Durante décadas eu trabalhei na universidade aqui, na Faculdade de Medicina de Botucatu, na Unesp, e nós criamos um programa que era tratamento de dor e cuidados paliativos, isso em 1989, que não se falava em fazer visitas domiciliares, não se falava em controle da dor do câncer de uma maneira mais científica. E com o passar do tempo,
esses idosos ou essas pessoas que tinham especialmente doenças relacionadas mais assim com câncer, outros relacionados com fibromialgia muito importante, alguns tinham amputações. Ela chegava, doutor Sérgio, papai não tem dor, está tudo bem, só que não consegue se alimentar direito. O que eu faço? Outro chegava assim, mamãe está bem, não tem dor, só que está trocando o dia pela noite. E tem dado problema porque eu preciso trabalhar no dia seguinte. Outro chegava assim, olha, papai está bem, vovô está bem, só que faz uma semana que não quer tomar banho. Então, foram chegando informações, boa parte das pessoas na área de saúde, então, enfermagem, medicina, e alguns até mais simples, foram dizendo assim, puxa, você não pode fazer alguma coisa para orientar, porque eu não posso ligar para o meu neurologista e falar assim, doutor, eu quero que o senhor dê um remédio para ele dormir. Ou ligar para o outro, doutor, como é que eu faço para fazer papai tomar banho? Então, essas necessidades foram chegando assim aos poucos e a gente estruturou. Porque o objetivo aqui, Juliana, do Cuidar dos Pais em Casa, como nós começamos aqui, é fazer com que ele fique na sua casa. Seja na sua casa desde a época que nós nascemos, que ele está por lá, ou numa casa nova. Mas que os filhos, aqueles cuidadores, as noras, os genros, sobrinhos, netos, eles aprendem o que é o processo de envelhecimento. Porque eles não sabem. O próprio idoso, muitas vezes, não sabe o que está envelhecendo. Ele sabe que o cabelo está ficando mais branco, né, como está aqui, ou está ficando mais careca. Ele sabe que o óculos tem que ficar agora mais tempo nos olhos, ele sabe que precisa, talvez, de um aparelho auditivo, que os dentes já não estão mais fortes, que o seu sono já está cada vez menor. Ele vai percebendo isso, mas os pacientes que estão, por exemplo, mais acamados, nem sempre mostram esse tipo de informação. Então, o que nós queremos? Nós queremos que os filhos, que são os cuidadores naturais, ou as noras, como nós falamos, os genros, os próprios netos, né, que foram criados, eles tenham um conhecimento. Então, a primeira coisa que a gente aborda no nosso curso é organização familiar. Fazer com que esse núcleo familiar, como nós colocamos aqui no começo, especialmente daqueles que não tiveram um relacionamento bom com seus pais, não tiveram um relacionamento bom, muitas vezes com seus avós, que eles agora começam a entender o que é o diabetes, o que é uma hipertensão, o que é a doença de Alzheimer, o que é uma doença de Parkinson, o que é uma artrose importante, uma gota, porque ele vai precisar de ter essa assistência. O que é uma amputação. Na semana passada, eu fiz uma anestesia numa bailarina, olha, bailarina, que amputou as 2 pernas, 70 anos de idade. Aí, conversando com ela, doutor, fique tranquilo, que minha família já tem minha cadeira, vou colocar prótese depois que cicatrizar, e por quê? Uma pessoa do serviço público, não estou falando nada de particular, de outra estrutura, não, serviço público, como a gente trabalha. E, então, alguns estão interessados em aprenderem a como cuidar, especialmente como amparar esses idosos. E nós temos esse papel de colocar esse tipo de informação para as pessoas. É incrível porque é o tipo de momento, né? O quando buscar um curso assim mais especializado acaba às vezes pegando a família de surpresa, né? Emocionalmente, muitos aparecem aqui para mim assustados, perplexos, as ansiedades aumentam, a perda daquela mãe que se virava, que estava sempre a mil, a perda daquele pai que era o que segurava a casa e que agora é visto tão frágil. Então, muitas vezes os familiares se veem tão perplexos em termos emocionais que cognitivamente também se atrapalham. Eu percebo que eles acabam, muitas vezes, se sentindo muito sós, né? E eu acho incrível essa iniciativa, como isso realmente responde a uma demanda, uma necessidade de uma forma muito prática, né? Eu percebi também que é um curso muito prático. Você entra ali na Hotmart, né? Se cadastra, pode ver a hora que quer, é bem tranquilo, muito prático. Isso ajuda também aqueles familiares que estão muito atarefados, que acham que não tem tempo para esse tipo de coisa,
que não tem como parar, né? Eu vi ali pela plataforma que pode pôr o fone ali, tá ouvindo, tá fazendo outras coisas, né? E tá atento. Então, eu queria saber, assim, o que planejamento que a pessoa tem que ter? Tem uma duração? São horas, meses? Como é que funciona no processo? O curso é para a vida toda, até o papai e a mamãe morrerem. Né? Porque você, por exemplo, eu falo tudo que eu falo, eu faço. Né? Eu tenho uma mãe que tem 82 anos, que é viúva. Prática e vivência e teoria. Vivência, isso. Ela se alegra porque fala, ainda bem que meu filho é médico, que pode me ajudar um pouquinho melhor. Né? Porque as vizinhas fulana e ciclana não tiveram essa, vamos dizer assim, essa boa oportunidade. Mas minha mãe tem 82 anos, então eu faço com que ela tenha autonomia e independência. Porque há 16 anos, quando ela morava com a minha irmã, e minha irmã faleceu, né? Tinha 43 anos, teve infarto, faleceu, eu orientei e ensinei a minha mãe a viver sozinha. Eu morava na época em Manaus, minha mãe morava no interior, em Presidente Prudente. Eu falei, mãe, agora a senhora vai a banco, a senhora vai ao supermercado, a senhora vai à farmácia, a senhora tem que aprender, para não ficar totalmente dependente de alguém, porque eu moro longe. Consegui uma estrutura para que ela pudesse ter um pouquinho mais de facilidade. Mas até hoje, ela não tem cuidadores, ela não tem lavadeira, ela não tem cozinheira. Só aí já tem uma economia incrível, né, doutor Sérgio? Isso. E ela mora numa casa que não é tão sofisticada, é uma casa, como eu falei, tem 65 anos. Eu tirei toda a parte de degraus, né, onde dá para colocar rampa, eu coloquei rampa, onde não dava, eu meti um cadeado. Tem uma parte lá que tem 16 anos, está no cadeado, ela nunca subiu. É o tempo que correu minha irmã. Então, eu consigo colocar para minha mãe aquilo que eu faço, né, de você fazer com que você possa se organizar. Por exemplo, medicamento. Minha mãe toma, acho que 12, 13 medicamentos durante o dia. Né? 12, 13 diferentes medicamentos, alguns 2 vezes. Então, como é que eu organizei melhor? Ela tem uma mesa na casa dela, que fica na copa, eu tirei tudo e coloquei horário da manhã, horário da tarde, horário da noite. Inclusive, até no Instagram tem uma imagem sobre isso. Então, tem os nomes para ela não se confundir. E semanalmente eu vou lá e reponho os medicamentos. E aí eu percebi que ela estava tranquila, a memória estava boa, comecei a colocar 2 semanas. E agora já estou colocando para 1 mês. E observo se ela está tomando a quantidade, se não está tomando a quantidade. Então, o que a gente quer no projeto Cuidar dos Pais em Casa é isso, que o filho, mesmo não morando junto com o seu pai, ou sua mãe, ou sua avó, que às vezes eles não querem, nenhum nem outro, que desejam fazer isso, mas que eles possam estar dando essa assistência, esse amparo, especialmente no controle do medicamento, especialmente na parte da alimentação, que tudo na terceira idade você vai modificar, na parte do sono, você pode ter insônia, e controlar as doenças que são do dia a dia da terceira idade, as artroses, os refluxos, as hernias de disco e outras coisas que você pode ter mais acentuado. Então, o filho, eu sempre digo, não precisa ser médico, não precisa ser psicólogo, não precisa ser enfermeiro, ele pode ser um comerciante que tem ali seu cachorro-quente, ele pode ser um auxiliar administrativo que trabalha no almoxerifado, por exemplo, ou ele pode ter uma área um pouco mais especializada na área de agricultura. É facilmente compreensível de entender o curso, porque é uma linguagem simples, falando do dia a dia. Como é que faz cada uma dessas coisas que a terceira idade tem necessidade. E quanto tempo eu levo ao médico? Na pandemia eu não posso levar. Não tem problema. É posto de saúde? É plano de saúde? Como é que eu posso fazer o controle dos exames? Fiz a semana passada da minha mãe, fazia 6 meses que eu não fazia. Aí pedi para o colega, que é cardiologista, para que ele possa fazer o pedido e pronto, você vai analisando. Então, esse cuidado que é o objetivo para a gente não ficar só terceirizando, cuidadores terceirizados. Porque quem gosta, quem conhece o pai e a mãe é o filho, é a filha, né? É o netinho. Então, eles têm que ter esse aprendizado. Esse é o objetivo que a gente tem colocado, por mais que você possa ter terceirizado, né, um cuidador, por mais que você possa ter, tem os que tem, doutor, tem 2, 3 planos, eu tenho não sei quantos médicos,
mas eu quero que o meu filho venha em casa, converse comigo, me dá um beijo, me dá um abraço, me ligue, me almoce comigo, tome um café da manhã. E isso eu ensino como é que a gente faz. É muito importante isso. Eu acho incrível essa iniciativa e te ouvindo aqui, cheguei a pensar no que muitas vezes, muitos desses familiares me falam, né, Juliana, eu estou diante de uma segunda chance de conviver com essa pessoa da minha família que agora está com idade avançada e eu queria ver alternativas para me sentir realmente preparada para aproveitar essa segunda chance, uma chance que não foi oportunizada na infância, adolescência, esse distanciamento, essa falta de intimidade que você lembrou que existem muitas dessas famílias, né? O quanto que essa fase, quando conta com informações otimizadas, especializadas, vira um cuidado muito mais otimizado, mais independente, com certeza, com menos custos, né? Você falou aí, por exemplo, do número de cuidadoras, do número de gastos que acaba sendo evitados, né? A gente sabe que é uma gastança sem tamanho. A velhice no Brasil ela é muito cara no sentido de se enfrentar se a gente não usar com uma inteligência informacional, né? Com informações adequadas, porque informações até que tem de tudo que é jeito, né? Mas otimizadas, com precisão, científicas, eu vejo que é o que mais tem falta, e eu vejo pelo teu curso que muitas pessoas podem se preparar e ver como uma alternativa, né? Como uma possibilidade de se sentirem mais familiarizadas, até no sentido de segurança que você falou, né? Essa insegurança que faz parte dos familiares que não foram cuidados pelas pessoas hoje longevas, né? O conhecimento tem esse poder de ajudar também a transmitir segurança. E aí a pessoa vai vendo, vai descobrindo, né? Em que medida tem necessidade de ir para o autoconhecimento. Eu costumo dizer que começa sempre de fora, né? O conhecimento, a pessoa fica curiosa, vai atrás, e aí começa a descobrir as variáveis externas, depois as internas. E eu vejo que muitas das pessoas que vêm aqui para terapia e para grupo de encontro, doutor Sérgio, foram depois de acessar conhecimento, depois que elas ficaram curiosas, elas se sentiram seguras, tranquilas, com conhecimento realmente otimizado, é que elas se sentiram mais disponíveis para desbravar internamente. Então, vou galgar esse caminho aí do perdão, que dizem que existe. Vamos ver como é que é, vamos ver como é que vai ser para mim, né? Sem essa pressão de que tem que perdoar, mas se permitindo uma nova experiência com essa pessoa de idade que muitas vezes foi tida como difícil, porventura até passou por diagnósticos mentais, como você falou aí, esquizofrenia, né? Isso acontece mesmo, e aí a pessoa, quando tem conhecimento dessas doenças mentais, neurológicas, que vem com a velhice, elas se veem muito menos julgadoras, muito mais compreensivas, e topam a empreitada, se permitindo crescer como pessoa também, né? Correto. Por exemplo, a gente ensina como é que se compra uma fralda. Olha, umas dificuldades que você vai ter com o idoso é quando ele vai começando a entender que a sua autonomia e independência começa a dar sinais que realmente ela chegou mais rápido. Pois agora ele tem uma incontinência urinária, ou ela tem uma incontinência urinária, incontinência fecal, e durante a noite não consegue segurar, e faz xixi na cama, aí molha lençol, molha cobertor quando está inverno, molha colchão, molha as pijamas, e você chega na casa, está aquele odor de urina, quando não está de fezes. E você precisa conversar para falar assim, que agora precisa usar uma fralda descartável. Mas boa parte dos filhos, né, que estão ali no convívio, sabe alguma coisa de fralda quando tiveram seus filhos pequenos. Mas uma fralda geriátrica, qual que é melhor? Qual o tamanho? Quanto é o volume de urina? Se é grande, se é pequeno? Quando é que eu tenho que convencer? Aí que é um problema. Aí você faz o teste. Você olha se mamãe, vovô, papai está fazendo xixi. Se for mulher, olha, lavei o lençol hoje, lavei a cama. Está lavando muito lençol, está lavando muita calcinha, está lavando muita roupa de cama e roupa íntima. E o cheiro está diferente. Você vai lá, olha, o colchão está manchado. Aí você compra um protetor. Então, para você enfrentar isso,
uma resistência, tem que ter informação. E faz toda a diferença, né, doutor Sérgio? Eu vejo até no sentido da repercussão que pode dar a falta de informação, o custo que tem a falta de informação. A tua fala me fez lembrar de uma adolescente que chegou a dizer assim para a avó, que passou a morar com ela: eu não aguento mais essa Maria mijona aqui em casa, né? Porque ela não estava preparada, ela não sabia que a avó vindo morar com ela indo morar na casa da avó, teve outra que foi morar na casa da avó, ia se deparar com a tal da incontinência urinária, né? E aí, essa avó teve que vir para terapia e muito abalada emocionalmente, já com sinais sérios até de ideação suicida, por conta de que ela sempre foi uma mulher muito vaidosa, muito cuidadosa, muito cheirosa, e ser chamada de Maria Mijona, para ela foi assim, o fim da picada. Ela me dizia assim, ó, não vale a pena viver desse jeito, né, com pessoas que não entendem as suas necessidades, as demandas da idade, e de alguma forma ser julgada, ser literalmente xingada, né? Então, essa falta de preparo, ela tem um preço enorme também na percepção de ser da pessoa de idade, né? Como que ela é tratada, a identidade dela fica em xeque quando as pessoas que estão ao redor dela não estão preparadas. Olha a diferença da abordagem que essa menina poderia ter. Mamãe, a senhora agora está no processo de envelhecimento, a bexiga da senhora está um pouco mais baixa, ela está mais caída, a senhora vai perder o urino mais facilmente. Existe uma fralda que ela se adapta muito bem, como se fosse uma calcinha, que a senhora pode usar, já que não vai fazer muito xixi. A gente sabe que a senhora vai ter dificuldade, muitas vezes, de querer aceitar, mas olha só, a senhora vai poder ir para um lugar ou outro sem ficar preocupada em correr ao banheiro, e se não achar o banheiro, para fazer toda a xixada, como a gente já viu em supermercado, já viu em shopping, né? Alguns idosos todo molhado. Então, você vai usar uma calcinha que vai se adaptar, ou o papai vai usar uma cueca que se adapta como se fosse uma cueca, uma calcinha lá, e vai ter autonomia, quer dizer, você não vai ficar agora restrita a ficar dentro da sua casa, não vou poder sair porque eu vou perder urina, porque as pessoas vão pensar, não, você vai ter uma vida, uma qualidade de vida. Então, isso tudo a gente ensina, não precisa ter, assim, grandes conhecimentos para mostrar que, olha, só não vai ficar criança, porque ninguém fica criança mais. Né? Criança é uma fase que acabou e pronto. Mas ela está idosa e vai tendo algumas alterações no processo de envelhecimento, entre eles é a parte do controle do aparelho urinário, né? Do xixi, das fezes aqui. Então, você tem uma abordagem, né, que a gente mostra que pode realmente evitar todo esse processo de baixa estima, esse processo de praticamente ficar querendo até ir à morte. Nossa, doutor Sérgio, que incrível essas tuas informações, e essas possibilidades aí servem de luz para muitos desses familiares que nesses momentos se veem desafiados com mais uma tarefa do ciclo vital a ser desenvolvida e muitas vezes se sentindo sós, ainda mais quando não foram cuidados por essas pessoas de idade avançada e que agora exigem deles essa transcendência, ir além do que eles receberam e sair dessa lógica, eu só dou se eu recebi, né? Que mensagem final você tem aí para o pessoal que assistiu, que vai assistir, que ficou interessado no assunto? Bom, Juliana, é um assunto praticamente inesgotável. O processo de envelhecimento, ele vem fisiologicamente sendo compreendido, né, com os trabalhos científicos, muitas vezes com experiência até de grandes cidades, nos Estados Unidos, na Inglaterra, acompanho famílias já há mais de 100, 150 anos, quanto aos hábitos alimentares, quanto à parte da movimentação dos seus membros, quanto a vícios, drogas, como é que for o relacionamento interparental. Tudo isso já tem estudos mais científicos, vamos colocar. Também temos as técnicas que você pode fazer para poder controlar o xixi, controlar as fezes, como você pode fazer também para evitar com que seja amputado o seu dedo. A gente sempre fala usando uma escovinha, aquela escovinha de dente de criança, que você vai fazendo um carinho, você vai passando na planta do pé, você vai passando no dorso do pé, vai estimulando para que a sensibilidade seja aumentada. Então, tudo isso você vai percebendo que essas alterações vão acontecer e você precisa antever, você precisa prevenir para que evite alguma coisa mais grave. Então, as informações
elas são prioritárias, nós precisamos. As políticas públicas, elas aos pouquinhos têm avançado muito, tem muita gente boa na área de antropologia, muita gente boa na área de sociologia, muita gente boa na área de psicologia, na parte do direito familiar, médicos, né, enfermeiros, tem muitas pessoas trabalhando nesse processo, não só na parte física, mas também na parte mental. Tem o centro de saúde psicossocial, né, que você tem praticamente gratuito. Então, não tem como você não ter um atendimento, você não ter um cuidado, você não ter um amparo, se existe no público, existe também no privado, todas as informações e todo atendimento. O que precisa realmente é fazer com que o filho, o neto, o sobrinho, a nora, o genro, ele compreenda essa necessidade daquele que já está começando a ter suas limitações. Já pensou você sem as duas pernas, como é que você vai fazer essa higiene? Como é que você vai sentar numa cadeira de roda? Como é que você vai sair da cadeira e ir para a cama? Como é que você vai sair da cama e ir para a cadeira para poder almoçar? Precisa de alguém. A velha e boa empatia, né? Boa parte dos homens idosos, eles não querem cuidadoras, querem cuidadores homens. Por quê? Porque um homem, né, que vai poder ter mais força, e tem poucos cuidadores masculinos. A gente vê muito cuidadoras femininas. Então, tudo isso vai chegar num ponto que o processo de envelhecimento, cada vez o Brasil vai avançar. Nós já estamos praticamente com 80 anos de idade, já de expectativa no Brasil, e a nossa pirâmide começou a inverter realmente, e os filhos vão envelhecendo também. Eles um dia vão ficar velhos, como eu estou ficando velho, né? Como minha mãe já ficou idosa, e meus filhos provavelmente ficarão velhos também. Então, essas informações que existem, né, nas mídias sociais, existem nesses grupos de discussão das lives, existe também nos periódicos, você tem publicação em jornais, eu publico artigos em jornais, eu faço programa de rádios, né, que as pessoas fazem perguntas. Então, são informações que você está dando gratuitamente para que elas possam ter essas informações e se beneficiarem disso. E assim vão cuidar dos pais, preferencialmente dentro das suas casas. Cuidar do hospital, nem hoje mais é permitido. Hoje mesmo, agora acabei de fazer uma anestesia no paciente que não pode receber visita. Por quê? Por causa do coronavírus. Então, fica 2, 3, 4, 5, 10 dias internado sem uma visita, só boletim médico, boletim médico, boletim médico. Então, nem dá para cuidar dentro do hospital. E quando vai para casa, tem que cuidar deles em casa. Boa, boa. Doutor Sérgio, que honra ter a tua presença aqui e contar com o seu rico conhecimento e experiência a respeito disso. Agradecemos quem passou aí, participou, a Elizabeth, quem mais? A Idelma, a Paula. Gente, muito obrigada pela participação. Qualquer dúvida, qualquer questão, tem aí na tela passando o contato nosso, né, doutor Sérgio? Isso. Tem o Instagram também, que utiliza e que o pessoal pode entrar em contato. Muito obrigada, doutor Sérgio. Foi um prazer enorme estar contigo aqui. Outro, Juliana. Obrigado, forte abraço a todos. Cuidar dos pais em casa é um ato de carinho e de amor. Bora lá. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.